Mais uma vez, bem-vindos. Mais uma grande edição cá do No Arco Podcast, o podcast da Faculdade de Arquitetura e Planeamento Físico. E desta vez nós vamos ter aqui um grande tema, um grande convidado. Estamos aqui com o nosso docente, professor universitário e também arquiteto e planeador físico, o professor Anselmo Cani, que vai estar aqui conosco a conversar sobre arquitetura. Professor, bem-vindo. Grande oportunidade de estar consigo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite e agradeço também a iniciativa, né, de termos este pedido de conversas em relação a este tema tão vasto que é a Arquitetura. Iniciar de uma forma talvez mais ligada às pessoas que são, ou melhor, são um fim, a arquitetura é feita mesmo para pessoas. De que maneira definiria a arquitetura para este grupo? Então, vamos lá ver. Neste fórum, não é? Estou a falar com estudantes, não é? Acredito que o vosso podcast está direcionado a estudantes jovens. Eu talvez possa procurar ir atrás de uma definição que mais me estimulou também quando era, quando era jovem, em termos de faculdade, que é um ponto de vista de alguém que nem é arquiteto, na verdade, que é o Leon Batista Alberto, foi humanista do Renascimento. Estamos a falar de 1400, ele viveu entre 1420 a 1470. E a posição dele em relação à arquitetura era de um ponto de vista de olhar para a arquitetura como algo, não é? Que deve ser feito, primeiro, em estrito respeito com a natureza. Estrito respeito com a natureza. E segundo, outro plano que acho que também para mim era muito interessante, era que este ato, não é, da arquitetura devia ser um ato atemporal, a ideia do método. Não é? Nós conseguimos estabelecer, irmos mais pelo método de projetação e desligarmos um pouco daquilo que, entre aspas, eu chamaria das modas ou das correntes. E, em terceiro lugar, talvez, faz muito enquadramento, até porque o nosso background nos leva a essa discussão, é a relação que ele chamava a atenção, a relação entre o objeto e a cidade. Não é? Que este casamento não, tem que existir sempre. Não é? Então, acho que para mim a arquitetura implanta-se as suas raízes, para mim, os seus alicerces, começam um pouco nesta abordagem do Leon Batista Alberto. É claro que fui evoluindo também profissionalmente e fui vendo outras discussões, mas para mim esta faz mais sentido para este fórum. Para este fórum. E algo que o professor citou também bem interessante é a questão é o período da história, o Renascimento. Nós temos na Florença, inclusive, surge o Renascimento, temos toda uma explosão artística, porque saímos da Idade Média, onde havia mais uma realidade teocêntrica. Tem esta explosão de arte. Nós poderíamos considerar, de alguma forma, a arquitetura uma ciência, ou uma arte, ou uma bela arte, ou arte útil, de que forma, ou melhor, em que contexto se enquadra? Em que realidade? Bom, não há dúvidas que a arquitetura é uma ciência. Não há dúvidas. É uma ciência. E é uma ciência útil, não é? Porque ela serve a um determinado propósito. Não é? Sobre isso, não acho que haja espaço para discussão. Agora, nós podemos entrar em outros campos de análise. Não é? Eventualmente, o Renascimento é um passado muito longínquo como referências para nós, muito menos para vocês. Mas eu acho que é sempre bom quando nós perdemos, não é, um pouco, voltarmos às raízes e irmos vendo. O Renascimento é uma referência geográfica, localizada no espaço e no seu tempo. Nós temos também as nossas referências, podemos debater, podemos ter mil e uma aprendizados em relação a isso. Mas como a pergunta que me fez era sempre o ponto de partida, né, sobre a agricultura,
sim, eu achei que podia identificar mais sobre este plano. Conforme eu disse, depois aconteceram outros eventos, Isso. não é, que me fizeram ver outras abordagens, não é? Mas para esta discussão, sim, Para essa discussão, de fato, faz faz muito isso. sim. E uma das perguntas interessantes é a questão também de ter em conta se a arquitetura é simplesmente construir, se os construtores por si só, a nível de raiz, se consideram, podem ser também considerados arquitetos. Nós temos essa realidade em Moçambique, temos mestres, e os mestres de alguma forma fazem a proteção das plantas e também, inclusive, o trabalho, digamos que completo, digamos, no contexto próprio. Então, o que seria a arquitetura mesmo? Seria simplesmente construir, ou se for projeção, que tipo de projeção? Talvez contar uma história, não é? Se Uhum. me permitem, assim, um Pode ser. minuto, não é? Que eu muitas vezes costumo usar nas minhas conversas com estudantes, que tem o título do Pilar do Maringula. Não é? Essa história eu coloco assim, o Pilar do Maringula. E o Pilar do Maringula, o que é? Eu tinha um amigo, não é? Que estava a fazer umas benfeitorias no quintal da sua casa e convidou um pedreiro, um mestre da zona, para fazer um pilar. Acredito que muitos estudantes que já passaram conhecem essa história, mas para mim essa história não perde a atualidade, porque é exatamente a colocação prática do que nós temos estado a discutir, não é? E é tão crua, a verdade tão crua como esta. O meu amigo convida o pedreiro Marangula para fazer um pilar. O Marangula faz um pilar. Eu passo pela casa do meu amigo num domingo, não é? Ele mostra-me, olha, Cani, olha para este pilar. Eu olho para o pilar, era uma obra de arte. Vocês imaginem, são arquitetos, vocês pegam um paralelepípedo, não é? Imaginem, um paralelepípedo em plasticina e giram a volta do seu eixo, fazem um torsion. Podíamos até ter a analogia ao torsion building de Calatrava em Malmo, não sei se conhecem esse edifício. Okay. Sim, podem googlar onde está. Calatrava, torsion building em Malmo. Eu olho para aquilo e disse, sim, senhora, tens um artista aqui em casa. Disse, é assim. Mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha sobre o processo. Nós voltamos já a Alberto. Disse, olha, faz o seguinte, pede ao Maringula, era um domingo, amanhã, para ele fazer um pilar idêntico a este, ao lado deste. Ficam dois, até fazer uma composição bonita. Mas se o Marangula não fizer o pilar igual a este, manda-ele embora. Não. Está assim mesmo, no domingo. Porque também, entre aspas, meu amigo é um pouco duro de lhe convencer por palavras. Eu sabia que, não, em vez de entrarmos em discussões longas, não é? Era melhor evitar. Então, também eu tenho o benefício da dúvida, não tenho muita certeza. E ele concordou. Ficamos a conversar. Para o meu espanto, no dia seguinte, por volta das 9, ele ligou-me. Disse, Cani, como estás? Tudo bem? Olha, mandei embora uma mergulha. Só, aleluia. Então, yeah. Refere-se Então, mesmo por causa da técnica? Exatamente, sim. Então, a arquitetura também tem este domínio da técnica. As coisas não podem acontecer assim de forma sem domínio. Claro, acredito que isto não é uma aula de teoria, uma conversa. É uma conversa. Mas o traço da técnica é muito importante. Temos que dominar a técnica, não é? E as outras coisas que são próprias da nossa profissão, mas a técnica é muito importante. É muito importante. Então conseguimos ver isto. Existe, por acaso, um livro já ligado mais ao urbanismo do urbanista e consultor dinamarquês Jan Gehl, 2010, o livro Cidade para Pessoas. Mas ligado ao nosso contexto, falaríamos de arquitetura para pessoas. Como é que, vamos lá, de que forma a arquitetura influencia a vida das pessoas? Porque há uma certa ideia, se olharmos na sociedade, de que se pode viver ou projetar sem a necessidade de um arquiteto. Então, de que forma esta arquitetura influencia na vida destas pessoas para que elas apercebam-se de verdade, de que de fato precisam? Talvez podemos olhar nesta perspectiva. A arquitetura é um instrumento neste caso. Estamos falando do domínio da solução dos problemas das pessoas. A arquitetura é um instrumento que deve ser colocado, não é? Deve ser colocado à disposição das comunidades para resolver os problemas
sobretudo, os problemas da gestão do espaço, não é? Os problemas da gestão do espaço, porque o espaço ele não é ilimitado e porque os recursos também não são ilimitados. Então tem que haver aquela equação espaço vezes dinheiro é igual a x, não é? E a nossa vida é sempre à volta disso, não é? Então temos que olhar a arquitetura como neste caso como este instrumento que serve para esse objetivo. Agora tem que se olhar de uma forma consciente, não é? Aí estamos a entrar no capítulo de disciplina da ética. Um arquiteto, mesmo bem formado, se a sua abordagem em relação à arquitetura não corresponde aos requisitos daquilo que é o utente, não é? Alguma coisa pode não funcionar. As obras dos arquitetos não são deles. O arquiteto desenhar uma casa para mim, quem vai ver na casa sou eu. Isso. Não é? Todas aquelas suas ambições, imagina se eu sou cliente, né? Tens ambições, tens um arquiteto bravo, como costuma dizer. Aqueles arquitetos que contavam na faculdade, matavam os seus colegas com projetos fantasmagóricos. E tu trazes esse projeto para mim e eu não consigo viver na casa. Então, este tipo de situações não pode existir, porque um dos traços da arquitetura, está a perceber como agora estamos a traçar, um dos traços é a técnica, vimos a situação do Marangula, estamos a falar o traço da utilidade. Estamos a definição da arquitetura, chegamos no fim, já está feita. Já está feita. Temos traço, temos a questão da utilidade, e temos uma outra dimensão bem interessante, inclusive, que se refere à questão do bem-estar, porque uma vez, recordo-me que eu estava no edifício, no novo centro cultural, o mais recente, Moçambique, China. Eu recordo-me ter chegado lá, senti-me uma miniatura, eu disse, ainda não começava, não tinha começado a estudar arquitetura, e eu recordo-me ter dito que o espaço era simplesmente fantástico, eu gostava de estar lá. Então, como é que o professor relaciona a arquitetura ligada ao bem-estar das pessoas? Porque vê muito mais, nós simplesmente vemos a sensação e os outros, o arquiteto vê mais do que isso, vê o motivo arquitetônico. Hermann Etzberger fala disso. Os motivos arquitetônicos são os objetos e a sua relação no espaço. Então, como é que relaciona a arquitetura ao bem-estar das pessoas? Então, já vamos pela terceira necessidade, que é esta necessidade primeiro podemos dizer, da identificação, não é? De eu ter uma certa empatia com o seu espaço. Fora aquelas outras questões do conforto e as outras relações, de estar num lugar e me sentir-me bem, não é? Conseguir andar nesse espaço de uma forma que não atrapalha a minha dinâmica, as minhas faculdades motoras, por exemplo. Mas, sim, é um outro compromisso que os arquitetos devem ter. Eu sou famoso devo dizer, por ser... Eu não gosto de achar as obras de Calatrava, apesar de achar que são... Não sei porque nunca coincidiu visitar uma obra de Calatrava que eu achasse que fosse uma bom, não sei, até que ponto eu tenho compromisso de ser docente, acredito que isto não pode ser levado por lá. Mas vamos lá pensar assim. No final do dia, não é? Tudo bem, com todo o apuro tecnológico de última gama que nós, os arquitetos, apreciamos, mas no final do dia a obra tem que se poder utilizar de uma forma adequada e nos servir a nós próprios. Não pode ser apenas uma escultura. Até porque, não é? Tudo bem que ele trabalha para meios com recursos financeiros extremos, mas nós que vivemos em meios onde sempre falta, muitas vezes choca-nos um pouco o dinheiro que é dramado para as culturas arquitetônicas que não servem para mais nada. Então, professor, vamos lá. Se olharmos para a questão da Grécia Antiga, um pensamento mais socrático, Sócrates é mais pragmatista, vai mais com a utilidade. O professor seria mais, se fosse em caso de polos, um arquiteto muito mais que vai na dimensão da utilidade, em detrimento mais da questão da estética em si, do aspecto artístico.
Eu não acredito que é uma equação, não é um peso. Nós não vamos pôr uma forma, introduzir. Esta obra aqui que eu fiz tem 30% de utilidade, 50% de Sim. função. É um compromisso. Não é um compromisso, e esse compromisso é dinâmico em função das circunstâncias do projeto. Não se pode dizer que eu nesta obra vou distribuir assim. O balanço, na verdade, o bom balanço é o que nós chamamos do bom resultado. O bom resultado depende deste balanço, de como é que a dosagem, não é? A funcionalidade, das questões da estrutura e das questões estéticas, não é? Entram nesta cozedura, não é? Usando os princípios de Vitruvio. Nós sabemos que depois há outras dimensões, não é? Que nesta equação, com o desenvolvimento do mundo, tem que ser consideradas. Ok. Tem também, nós olhamos para a arquitetura uma dimensão micro em comparação a uma macro, que é no caso do urbanismo. E por acaso aqui estamos na Faculdade de Arquitetura e Planeamento Físico. Então, que relação há inclusive quem quer entrar cá e diga que eu simplesmente quero ser arquiteto ou quero ser urbanista, contudo, nós aqui na faculdade somos formados para sermos arquitetos e urbanistas. Então, que relação há entre essas duas dimensões que o professor pode constatar, ou melhor, referir para nós? Bom, então, o nosso plano curricular, desculpa, vigente para a graduação, sim, é um curso que tem uma saída de um especialista, um técnico em arquitetura e planeamento físico. Não é? Acredito, não é, que as valências que a gente confere a este técnico podem depois lhe dar capacidades para depois, este mesmo técnico, para depois seguir para as outras áreas. Nós temos arquitetos que passaram por aqui, seguiram para a área do paisagismo, fizeram para a área do património, seguiram para a área do... enfim, são muitas áreas que se podem explorar como saídas. Agora, nós como faculdade também temos que evoluir para um ponto em que nós damos mais alternativas, por exemplo, estudando só entre aqui para estudar arquitetura. Sim, é verdade. Esta é uma discussão que tem sido feita há muito tempo. E a razão porque que não se separou, porque no atual estágio, pelo menos há uns tempos atrás, o país precisava de técnicos que tivessem essas várias valências, não é? Temos que pensar que formar um técnico, um estudante na universidade, exige muitos recursos do Estado. Então achamos que é melhor darmos um pouco mais de valências a ele para poder corrigir muitas coisas. Mas talvez seja um momento para fazermos uma reflexão. Essa reflexão já foi feita e no momento próprio, claramente, que iremos ter cursos de arquitetura, cursos de urbanismo, cursos de paisagismo, design de interiores, ou então, não necessariamente, nem precisa que seja a própria universidade oferecer esses cursos. O mercado, de acordo com a demanda, pode oferecer essas. Ah, e nós temos a questão também, atualmente, eu acho, inclusive, nos últimos 4, 5 anos, tenha sido a palavra mais usada, principalmente a nível político, a sustentabilidade. Então, de que forma ela se aplica ao contexto da arquitetura? E se também ser sustentável significa, no caso da arquitetura, ser mais caro? Bom, não sei, nunca me deparei com esta colocação. Se nós estamos a pensar num processo sustentável, nós incorremos, não é? Nós incorremos a processos mais caros. O que eu tinha lido, o que eu tinha lido que fazia muito sentido, não sei se é a participação. Não é? Imagina, nós temos um processo de desenho de um bem, de uma comunidade, em que alguém decide e põe lá o bem. Essa seria a opção A, não é? E a opção B, a gente diz que queremos fazer este processo com a participação das comunidades. É claro que a opção B vai ser mais custosa, não é? Em termos de custo de implementação, em termos de tempo. Mas em termos de benefício, no fim, da apropriação das comunidades, o processo B é melhor, não é assim?
A sustentabilidade não é um custo, é um benefício. É um benefício. Nós temos que olhar que se o projeto não é sustentável, não é? Então, quer dizer que o retorno não vai ser bom. Então, aquilo que a gente olha como custo, na verdade, é um investimento. Não é? Nós temos que poder investir para que os projetos sejam sustentáveis. Oh, bem interessante. E também tem essa deve ser, inclusive, vamos lá dizer, assim, um dos momentos mais interessantes. Se tivesse de poder aconselhar os estudantes, os alunos que depois pretendem ser estudantes de arquitetura e planeamento físico, que recomendações daria? Porque, afinal de contas, nota-se de muita gente, e foi por acaso no meu caso também. Nós entramos aqui sem nenhuma ideia da realidade da faculdade de arquitetura, e é literalmente diferente de todos os outros cursos. Então, que instruções daria a essas pessoas? Que conselhos se pudesse? Chat GTP. Acredito que os dias que correm não devia ser um problema. Acho que não precisamos perder tempo com isso. Chat GTP, como é que eu posso entrar na faculdade de arquitetura, o que é que se estuda lá, ponto final. Agora, sendo um pouco mais sério, em relação a isto, acho que primeiro, os estudantes deviam, esses que estão fora, deviam vir aqui à faculdade, não é? Deviam vir, é uma instituição pública, vir, não é? Entrar, perceber, conversar com os estudantes que estão aqui, para ter as coisas com mais detalhe e também sentir um pouco do ambiente, não é? Como é que aqui se estuda. As universidades têm acho que vai decorrer esta semana, chamado Dia Aberto, Dia que a aberto. universidade abre as portas. Mas mesmo nesses dias que a universidade não está, entre aspas, publicamente aberta ao público, acho que é uma oportunidade das pessoas, todas as pessoas têm curiosidade de conhecer a faculdade, podiam se aproximar aqui e conversar convosco. Aliás, vocês estão a fazer um papel interessante, porque acredito que estes materiais que vocês estão a produzir há de chegar a essas Sim, pessoas. essas pessoas. Sim. E vamos lá, ser um arquiteto necessariamente implica que o indivíduo seja um excelente desenhista, ou se falamos mais de uma ideia filosófica, porque é possível verificar isso nos estudantes do primeiro ano. Há quem tem mais habilidades de técnica, de representação gráfica, é que está mais ligado a filosofias, contudo, o traço, por vezes, está aquém, outros conseguem tudo. Então, necessariamente para ser um bom arquiteto, teria de ter todos os elementos, ou um deles, ou como é que seria? Então, acredito que alguns estudantes que trabalham comigo já devem ter dito que eu sempre lhes aconselho a arranjar dinheiro e contratar estudantes para fazer um projeto para eles, e eles pensarem o projeto. Então, sim, tudo bem que é preciso, o estudante tem que, mas, bom, deixa eu corrigir isso também, isto é, a um determinado nível, não é, que o estudante tem que dar mais tem que dar mais na estruturação teórica do seu projeto, não é? Tem que perder mais tempo a estruturar o seu projeto do que a desenhar o projeto. O desenho é uma ferramenta de representação, mas tem que haver essa simbiose entre o que eu penso e o que eu tiro, não é? Como produto, eu tenho que ter essa capacidade. Então, por isso é que o treino do desenho é essencial nisto, não é? Mas é uma questão de treino, não é? Deve saber, muitos militares, eu sou leigo nas questões militares, como é que a gente fica há 2 anos a rastejar na lama, não é? Para depois ficar no quartel assinar papéis, não é? Exatamente. É Então, incoerente. o desenho tem uma parte específica do treino que as pessoas não deviam desprezar, e faz parte também de uma educação entre a representação, a representatividade, porque o projeto no final do dia precisa ser representado para poder ser implementado, para poder. A nossa forma de comunicar o projeto é com base na sua representação, nas diversas dimensões que existem, não é? Hoje, que são inúmeras, mas é preciso pensarmos que nós temos que ter essa faculdade, é muito importante. Agora, se me perguntar se um estudante que não sabe desenhar pode sobreviver nesta faculdade, não sei. Talvez possa. Talvez Não é? possa. Acho que talvez possa. Porque nós também treinamos o desenho. O desenho, sim. A pessoa pode vir aqui com zero de desenho e aqui vai aprender a desenhar.
É claro que há processo de seleção, que as pessoas são submetidas, Uhum. que os que não têm essa habilidade ficam por fora, não é? Sim. Mas acredito que a pessoa pode sobreviver, pode criar essas faculdades. Ah, sim, de fato pode criar, inclusive temos aqui na faculdade técnicas de representação gráfica já no primeiro semestre, então pode aperfeiçoar. Então nós olhamos também para, o professor falou da ideia de, eu notei uma certa tendência de priorizar ainda mais a ideia da concepção do próprio projeto, mas existe uma situação bem interessante, inclusive aconteceu comigo, vou falar de forma pessoal, que foi estudar muito mais o projeto, a execução do mesmo, o conceito, o partido arquitetônico, toda esta complexidade, e depois o tempo foge. Há um esforço todo que o tempo vai fugindo, e depois chega a hora da representação, começa a ficar muito mais complicado. Aí vamos a correr para fazer a entrega, e depois faz-se a entrega, e antes disso, muitas diretas, faz-se a entrega, e depois há uma toda a leitura, um projeto teoricamente muito bem apresentado, o desenho, por acaso, esquematicamente bem apresentado, mas porventura varia, porque há uma, vamos dizer assim, há professores que, de alguma forma, possam privilegiar uma organização gráfica em si, porque, de certa forma, dá um receio de, literalmente, apostar muito tempo na ideia de concepção do projeto, porque depois perde-se tempo e já não há tempo de representação. Bom, talvez aí eu não estou muito um pouco fora das técnicas ou dos timings que os estudantes usam para resolver o assunto do projeto. Mas talvez possa dar alguns inputs, não é? E eu colocaria a questão que me colocou da seguinte forma. Quando eu era estudante, havia uma coisa que para mim era agradável de ver aqui na faculdade, muito agradável. Tínhamos projetos nas paredes, não é? Tínhamos projetos. Nas aulas de projeto, não é? Nós fazíamos os sketches dos projetos e fixávamos nas paredes. O professor ia, ia falando do projeto, não é? Do projeto e dava a volta, não é? Nós com os projetos ali na parede ou em cima das nossas mesas. Hoje o projeto ficou uma coisa invisível na faculdade, uma coisa digital, anda numa disquete que está escondida a mil chaves no bolso do estudante e nunca é vista. E esta coisa do projeto que é só uma coisa que o estudante é que sabe, ele tem relação com o projeto e o professor e ninguém mais vê, não recebe. Um dia é um boom, uma coisa nova. E as pessoas olham para isso, mas este indivíduo ficou este tempo todo, só está aqui. Estão a perceber? Quando a gente divulga as nossas ideias, ficamos num patamar, conseguimos ver qual é o nosso nível, não é? E há mais inputs. Esta ideia do projeto que anda no computador, não sei, eu não estou contra, mas tinha que haver uma forma de ser criticado, não é? Até porque o seu projeto no final vai estar na rua, Na nunca vais rua. conseguir tapar. Yeah. Então, o seu primeiro sketch tem que estar visível, nós temos que criticar e até o teu projeto pode sofrer bullying. Há projetos que sofrem bullying aqui Isso na é faculdade. verdade. Este tem que estar sujeito a esse bullying É assim para que mesmo. o autor do projeto possa aperfeiçoar, não é? E ele saber que aquele bullying que ele está sofrendo com o projeto da faculdade é o mesmo bullying que a sua obra vai Vai sofrer quando sofrer estiver exposta na na rua, sociedade, na sim, na rua. sociedade. Ah, e bem interessante, inclusive, houve uma entrevista, uma reportagem feita, um documentário, reportagem pela RTP, em que relatavam a realidade de Portugal, por acaso assemelha-se muito também aqui em Moçambique e em outros pontos do mundo ligados à arquitetura, e que são as noites mal dormidas. É de fato necessário e faz parte da tradição de que, de fato, um estudante de arquitetura não tenha de dormir, porque tem sido assim, e há muita frustração. E, por causa de muitos outros trabalham muito, depois têm um aproveitamento que não lhes é agradável. Então, é tradicional, deve ser assim mesmo. Os professores devem apertar e, de certa forma, alguns são extremamente duros, o que deixa frustrar os estudantes. Voltamos àquela coisa dos militares terem treinado na Não lama. é? E depois, por quê? Vamos lá colocar uma situação que talvez seja necessária. Nós, arquitetos, somos comissionados projetos, não é? E a comissão de projetos é por concurso, não é? Se eu tenho que fazer uma proposta, não é? Tenho 5 dias para apresentar a proposta. E
matematicamente essa proposta não posso fazer dormindo, trabalhando 8 horas por dia, não é? Dormindo 8 horas por dia e 8 horas por dia tendo lazer, não é? O meu organismo tem que estar preparado para fazer um tempo extra, não é? Um tempo extra para colmatar aquela necessidade. Não quer dizer, isso tem que dizer aos jovens arquitetos, não tem que dizer que a nossa vida de arquitetos há diretas. Acredito que a maior parte de nós, quando saiu da faculdade, a primeira coisa que nós despimos fomos as diretas, porque depois não devemos fazer mais diretas, não é? Sim, sim. Trabalhamos em gabinetes, fomos mais organizados, mas os gabinetes fazem diretas quando há situações específicas. Não é? As diretas aqui na faculdade acontecem porque às vezes há entregas que se sobrepõem, não é? E compacta-se um curso porque não há muito tempo também, não é? Vocês têm um semestre de 17 semanas para fazer, cada semestre de 17 semanas para incorporar várias disciplinas e tem uma famosa disciplina que vos obriga a desenhar. Infelizmente, agora já é possível fazer desenho sem desenhar. Mas muito tempo era impossível. Agora imaginem no tempo, que nem é bom acordar, só fazer um desenho bonito e a pessoa rasgava a folha, isto não é nada. Não é? E a pessoa tinha gasto o quê? 2, 3 semanas já para dizer aquela velocidade. Não, acho que as diretas não são um mal necessário, acontecem pela dinâmica do próprio curso, mas que às vezes também nós, na vida profissional também, há situações em que temos que fazer alguma direta para apresentar no universitário. Então, E também quanto a isso, a questão da avaliação, entre os estudantes também vai uma pergunta muito interessante, que é a questão das avaliações e sua subjetividade. É possível que seja produzido um projeto de arquitetura, vamos dizer assim, que seja para ser avaliado na faculdade e tenha um aproveitamento integral, totalmente, o estudante atingir 20 valores mesmo, ou nem por isso, e não ter 20 não é necessariamente não ter um projeto imperfeito. bom, eu já testemunhei, já vi estudantes com 20 valores em trabalhos. Não é coisa do outro mundo. Assim. Se for consultar as pautas, muitos, inclusive eu já tive 20 nos tempos de faculdade. O problema não acredito que não se dá 20. Claro que se dá 20, mas podemos fazer uma pequena história, talvez, para enquadrar melhor. A avaliação da arquitetura não é subjetiva, como muita gente pensa. Exatamente. Muita gente pensa que o professor do projeto é um que chega, senta, olha, se não gosta disto, não gosta disso. Não é verdade. E vou dar um exemplo. Durante algum tempo, acho que no passado, eu fui professor convidado para os exames, durante alguns anos, na Universidade de Wits, não é? Na Universidade de Wits, na África do Sul, e também fiz também para a Universidade de Pretória, na África do Sul, e numa situação também numa universidade italiana não interessa, mas a história que eu quero contar é a seguinte. Nós recebemos os trabalhos, não é? Defesas, não é? Muitas vezes os trabalhos chegavam aqui para o correio 2, 3 dias antes das avaliações. Havia as avaliações, muitas vezes tinha lido os books, não é? Que os documentos que vocês fazem na diagonal, porque o book tem uma parte conceitual, mas em relação ao projeto, não é? Os professores tinham que avaliar os projetos, depois iam consertar como júri, não é? Quando nós fizéssemos a concertação, as notas sempre eram as mesmas dos professores. Eram as mesmas. No caso da VITS, eles tinham um dispositivo em que se a nota se houvesse uma variação de mais de 2 valores entre os membros de júri, não é? Tinham que fazer uma concertação. Mas muitas vezes nós não precisamos de concertação. Se um desse 16, outro era 17. Se um desse 18, um era 19, outro era 17. Era 17 era 16. As notas sempre andavam no mesmo padrão. Agora me pergunta, é uma das coisas que eu falo muito com os estudantes, onde é que estão as coisas que os professores de arquitetura olham? Que coisas é que são essas? Esse é o padrão. Então, lembra-se quando eu falei, eu comecei, que a minha referência é sempre a Albert.
É a questão do método. O método é muito importante. Então, todas essas coisas que os professores vão olhar em 5 minutos de contato estão escritas, têm um método, estão sistematizadas. E os professores não olham mais nada, não olham se o rendering tem gaivotas a voar, se as pessoas estão com sorvete na mão. Não, olhem para esses detalhes, que são detalhes muito importantes, que sistematizam a ideia, não é, do projeto. Não, do projeto. Quanto à arquitetura, que mito o professor assim, trataria de desfazer, ou caso exista, um mito, pode ser a nível, neste contexto mesmo estudantil, que mito o professor desfaria? O primeiro é que os projetos não matam pessoas. Eu vou colocar assim. Eu tenho visto estudantes. A bravura do estudante não está na elaboração muito complexa, está nas coisas mais simples do projeto. Está em como o projeto pode responder, não é, ao programa. Não é? Este é uma questão que muitas vezes as pessoas se perdem em grandes elaborações, mas quando nós vamos ver a resposta ao programa, muitas vezes fica aquém, não é, do objeto. A outra coisa que eventualmente eu acharia olhar com um pouco de cuidado é que é uma constatação de não me lembro se é filósofa ou antropóloga, que nós podemos estar na moda sem estar na moda. Aqui na faculdade há modas, não é? Eu vejo as modas dos projetos, tipo, conheço as que eu consigo interpretar, e eventualmente há outras que eu não consigo interpretar. Mas há modas, há estilos, não é? Há estilos. Então, pode-se estar numa moda, sem estar necessariamente nessa moda. Temos sempre que levar os referenciais que melhor ajustam a um determinado contexto do que outro. Isso é normal. Pensando numa terceira, só para criar um número de equilíbrio, não é? Um número de equilíbrio, é que nós não podemos deixar no nosso processo, não é? E isso liga um pouco com aquela ideia de como é que os professores julgam o projeto. O projeto pode estar muito bem elaborado por cima, mas quando aquelas condições básicas do projeto não estão resolvidas, deitam abaixo todo o processo. Vou dar um exemplo. A ideia da implantação do projeto. As pessoas pensam que implantar um projeto é só colocar um objeto ali, por exemplo. Não, tem uma sua ordem de adereço, tem uma sua ordem, tem tanto como referencial, como tem a sua justificação, a implantação. Então, tem que ter cuidado, porque a implantação por onde começa, né, o processo. O objeto está num lugar, começa a se implantar. Ele pode ter mil e uma. Queria usar um termo feio. Pode ter mil e um efeitos, não é? Que nos saltam à vista, mas há uma coisa que nós chamamos de condições básicas do projeto. Essas condições, quando estão lá, tornam um projeto um pouco com essas lacunas. Havia um livrinho que eu acho que não devia se perder, os estudantes não deviam perder o hábito de ler esse livrinho. Na verdade, o meu emprestei um estudante, nunca mais o acho que o livrinho, sabe qual é o título do livrinho? Não. Assim, as 101 coisas que eu aprendi na faculdade de arquitetura. Devia ser 112. E a 102ª devia assim: quando me emprestam um livro, devo devolver. Mas por que este livrinho é interessante, é feito de uma forma sistemática, muitos alunos conhecem, não é? Podem encontrar na internet. Mas está sistematizado, aquelas que são as coisas mais básicas, mais elementares, que um projeto tem que resolver. Okay? E se nós é possível, e terminando já este contexto estudantil, é possível que não vou dizer um péssimo estudante, mas um estudante que não seja bom, seja um excelente arquiteto?
Porque, porventura, na formação, alguns vão ficando frustrados pelo aproveitamento que vão tendo a nível de notas. Não estou a responder de uma forma científica, né? Não tenho bases para dizer o que estou a dizer, mas geralmente não há uma grande relação sim, entre o que foram as notas do estudante e o que é o desempenho dele. Muitas vezes o ambiente de trabalho desse estudante vai ser mais determinante, as oportunidades que lhe deram vão ser mais determinantes para ele ser um bom estudante. Há de haver condições específicas que acho que, né, muitas delas eu nem domino para opinar sobre isso. Mas digo, um estudante de 20 também pode ter um rendimento muito baixo. Imagina que ele seja enquadrado numa condição de trabalho que não aquela que ele está, que ele domine melhor também. Então, neste caso, há muitos cenários que podem influenciar a desfavor do desempenho. Mas o que eu tenho certeza é que todo estudante que é graduado, em princípio, eles têm as condições suficientes para exercer a profissão com segurança. Vamos usar um termo. Quando o estudante recebe o canudo, não é? Independente da nota que tem, a gente pode dizer assim, vai e brilha, porque já tem as condições. E de facto. E professor, já no fim da nossa conversa sobre arquitetura, algumas perguntas quase que objetivas. Uma delas é: qual é o edifício que mais admira? Onde? Pode ser, de preferência aqui em Maputo. Aqui em Moçambique, não, para não dizer Maputo. São vários. Acho que vamos começar em Moçambique temos vários, um leque muito grande de obras no seu tempo e na tempo, escala, são muitas. E eu sendo professor de teoria, até escolho muitas delas para as minhas aulas. Muitas obras que eu seleciono. Eu acho que seria, mas não vou responder. Seria melhor se me fizesse essa pergunta, quais são as obras que eu não gosto. Ainda... Mas não vou responder. Também não. Mas olha, em relação às obras, não, seria muito difícil. Eu dizer, esta. Não, acredito que são muitas. Depois tinha que entrar em matemáticas. Agora, por que não aquela? Por que não aquela? É um exercício muito. E se formos já ao nível da arquitetura, não é complicado, ao nível de cidades, que cidade recomendaria para que um aspirante à arquitetura, e não só, a quem também quisesse de alguma forma aproveitar a cidade, que referência daria para as pessoas para que visitassem ou procurassem saber? Então, em Moçambique isso. Então, em Moçambique nós temos cidades muito facetadas, são todas, podia dizer assim, todas diferentes, umas diferentes na sua localização, na sua morfologia, no seu contexto climático e na sua organização, sobretudo na sua organização, e no seu, como é que chama isso? Tecido urbano. Não é? Tecido urbano. Há umas que são mais referência para estudos, para arquitetos. A cidade de Maputo, obviamente. A cidade de Maputo, obviamente. A Vila Beira, obviamente, tem que ser estudada. A ilha de Moçambique, pelo seu referencial histórico, tem que ser estudado. Sim, tem que ser estudado. Temos cidades com particularidades de paisagem, várias aqui podem ser contexto para estudos. O que eu acho que nós levamos vantagem? Nós levamos vantagem porque em Moçambique, agora falando de cidades, nós estamos a trabalhar por cima de processos muito dinâmicos e estão muito à frente daquilo que nós conseguimos reparar. Não é? Assim, nós, por exemplo, enquanto as pessoas constroem suas casas, nós ainda estamos a estudar os problemas. Isso. Muitas cidades, o processo é inverso, eles estudam os problemas, depois põem as pessoas lá. E esta troca de posição por fatores globais que têm a ver com o nível de desenvolvimento do nosso país, também cria oportunidades. Não é só um problema.
Os jovens arquitetos criam oportunidades. Têm a oportunidade de quê? De, com alguma mestria, não é? Poderem ensaiar, não é? Processos, não é? Inovadores. Processos inovadores. E depois poderem ter mais impacto. Que qualquer ação que a gente faça numa determinada comunidade, o impacto é grande. O impacto é grande. Agora, deixar um pequeno desafio. Uhum. Já que falou nisso. Era necessário que os jovens começassem a pensar em negócios, não é? Das questões urbanas. O negócio das questões urbanas não é? Não estamos a falar de comprar sistemas de transporte das pessoas, não. Negócios que têm a ver com a organização de assentamentos. Não é? É preciso pensar como é que eu posso criar soluções, não é? Desenhar soluções para resolver problemas de pessoas que vivem em comunidades, em conjunto. E resolver esses problemas. Há um grande vazio. Não é? Um grande vazio. Por exemplo, vamos pegar um caso. A faculdade está num processo de tentar organizar uma startup. Queremos incubar uma startup para resolver os problemas do Duarte. Se a experiência for boa, vamos desenvolver a experiência e vamos usar essa experiência para dinamizar outros processos que possam interessar jovens nesse sentido. Isso. E nós já estamos praticamente no fim, nos últimos 2, 3 minutos. Agora, uma pergunta muito mais interessante é que arquiteto o professor recomenda, moçambicano, dos vários, atenção, é uma recomendação não no sentido de ser melhor do que os outros, mas dentre os melhores, uma escolha. Uma recomendação que daria a quem é estudante, não só, mas também a quem é aspirante. Esta pergunta, colocada assim, falta um complemento. Né? Falta um complemento, que seria um complemento de enquadramento. Não quero que seja, não quero fugir da pergunta. A pergunta tem um tom também um pouco, deixa a questão muito vaga. É muito vaga, sim. Tem que enquadrar o assunto. Mas vamos lá tentar ajudar. Eu primeiro ia me cingir na arquitetura, aquela arquitetura que tem impacto. Né? Eu ia referenciar os jovens arquitetos para falar com uma franja de arquitetos que eu conheço, jovens, sobretudo. Muitos deles trabalham em ONGs ou em organismos do Estado, locais, municípios, conheço vários, são em municípios, que entregam o seu tempo para resolver problemas muito específicos, mas que fazem muita diferença na vida das pessoas. Então, há um grupo dos que estão nessas organizações, que fazem trabalho em emergências, trabalho em assentamentos, há uns que trabalham em materiais de construção, inovadores, sustentáveis e tudo mais. É preciso acompanhar este grupo, é preciso referenciar, não é? Acho que esta vossa plataforma podia trazer esse jovem, ouvir as suas ideias, não é? Este é um grupo. Os grupos dos arquitetos que trabalham para edifícios, que eu diria edifícios públicos, edifícios coletivos, esses sim, também faz muito sentido que os jovens procurem saber, sobretudo as obras mais, temos as obras mais referenciadas que estão a acontecer hoje em dia, que os jovens deviam saber, sem citar nomes. Nomes, ok. Depois, acho que um outro grupo também que eu acho que, esse é o terceiro, que faz muito sentido, não é, acompanhar, é o grupo de arquitetos que trabalham no plano do património histórico, aqueles que estão, por exemplo, conhecem arquitetos, alguns temos relações pessoais, que estão muito engajados a resolver os problemas do património. Na verdade, já falei da dimensão das comunidades, não é? As comunidades, o impacto das comunidades, esses de referência, os arquitetos da moda, e esses que trabalham na questão do património. Há um ramo específico que nós temos que sublinhar,
são os arquitetos que trabalham na educação, os arquitetos que trabalham na saúde, né? Os que desenham saúde. hospitais, os que desenham escolas, esses também é preciso dar o seu lugar e destaque, não é? Preciso dar o seu lugar e destaque. Né? A saúde e a educação trabalha no mínimo possível de recursos. Com muito esforço, ainda as escolas novas estão a aparecer, há centros de saúde que aparecem nas comunidades. Então, acho que se nós nos concentrarmos e dermos voz a esses arquitetos para trazerem as suas experiências, sim, acho que devemos fazer um papel na comunidade. Agora, não estou a tirar de lado os arquitetos que são, por exemplo, que é muito importante, não é? E também tenho de desfazer um pouco deste termo, não quero ser mal conotado. Temos muitos arquitetos que fazem investigação, fazem pesquisas, trabalham em outros planos, não é? Trabalham no campo da ciência, também fazem um contributo muito importante à nossa profissão. Nomes. Um dia, sem gravarmos, podemos sentar numa esquina, tomar um café e eu começar a dizer os nomes. E queremos muito agradecer ao professor por ter estado connosco hoje neste episódio e, inclusive, frisar todo o percurso da definição da arquitetura, desde a técnica, a utilidade, a própria intimidade, falou também da relação com a natureza. E, professor, queremos muito agradecer mesmo e estamos aqui sempre. Esperamos a todos que acompanhem o podcast no arco aqui do núcleo da Faculdade de Arquitetura e Planeamento Físico e que saudações, que constatações finais dá hoje nesta conversa? Nenhuma, na verdade, eu estou surpreendido pela positiva, não é? Não sabia que havia esse espaço aqui na faculdade. Estou muito feliz por ter sido convidado para vir partilhar os meus pontos de vista e espero que o que nós conversamos aqui seja útil, não é? E não me levem mal pelas coisas que eu não disse, não é? Que vocês sabem que eu sei. Sim. Também só não queria criar um pouco de desconforto, sobretudo também sou profissional da arquitetura, faço parte da Ordem dos Arquitetos, então podia receber, o Conselho de Ética podia me chamar, mas, senhor Cani, como é que... Mas, bom, sim, verdade, é compreensível. Estou muito feliz por estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Estaremos de volta no próximo episódio. Meu nome é Daniel Savangwana. Agradeço imenso.